Oi, boa noite, pessoal. Como é que vão? Mais uma noite de muito trabalho aqui, de muito raciocínio junto com a espiritualidade. Eu entro sempre assim um pouquinho antes para poder ver se está tudo certo, se as pessoas estão escutando a nossa live, se está tudo bom com o som. Eu queria que vocês me dessem um posicionamento se o som está funcionando direitinho, né? Porque muitas vezes a gente tá aqui falando. Teve uma vez que numa palestra que eu fiz no Centro Espírita, conhecido aqui de Caruaru, eu fazia no começo dos trabalhos, né, que foi uma noite que nós abrimos para apoio a pessoas que tinham problemas com álcool e com drogas. E no começo ia pouquíssima gente ou ninguém. Então eu abri o centro e eu fazia a palestra online. Ninguém não, né? Porque aquele salão ali imenso estava lotado de espíritos escutando o que eu estava falando, né? Então eu não estava falando sozinho. Mas foi muito engraçado porque eu montei todo o equipamento. Montei o som no equipamento, era um celular também, né, como eu estou transmitindo para vocês. E aí o som, nada de sair e tal. E eu fiz a palestra todinha, passei acho que 1h15 falando. E no final me perguntaram, deixa eu ver se tá... Opa Zé, o som tá saindo direitinho aí, você tá conseguindo escutar? Me dá um retorno aí, por favor. Aí eu passei, eu acho que a palestra todinha no centro, falando sozinho, né? Porque não tinha ninguém na plateia, porque eu tinha a obrigação de abrir para poder acostumar as pessoas a irem naquele dia que eu tinha marcado para as pessoas aparecerem para contarem seus problemas. Deixa eu ver aqui se está funcionando. Boa noite, Wagner. Minha gente, me diga se o som está funcionando, se o som tá pegando direitinho, por favor. Né? Me dê uma ajudazinha nisso. Tá sim, amigo. Opa, obrigado. Valeu, Zé. Valeu mesmo. Zé Henrique, grande amigo, como é que tá aí Maragogi? Bom, muita praia, muita coisa boa, coisa boa. Aí, só concluindo aqui a história... Eu sei que eu passei 1h15 dando palestra para uma plateia vazia, né? Que era um salão muito grande lá do Centro Espírita, a plateia vazia. E eu falando, quando foi no final que eu fui ver a gravação da palestra, né? Não tinha som, cara. E ainda tiraram onda com a minha cara. Isso é palestra para quê? Isso é palestra para mudo, para surdo, é? Porque a pessoa não escuta e tu vai fazendo sinais. Ainda tiraram onda comigo, brincaram, tiraram piléria comigo, né? Então hoje nós vamos falar sobre depressão, como vencer a depressão, né? Eu acho que a depressão, sem sombra de dúvidas, é o mal do século. E esse mal do século, ele está muito vinculado a esses 15, 20% que o próprio cérebro comanda do nosso corpo. Porque na verdade assim, por incrível que pareça, nosso intestino grosso, intestino delgado comanda muito mais o corpo, tem sinapses, tem conexões muito maiores do que o próprio cérebro, né? O cérebro, na realidade, o cérebro pode até morrer, o resto do corpo continua funcionando, quer dizer, continua gerando, né? E aí fica sob o comando da própria família dizer que se desliga os equipamentos ou não, porque o cérebro morreu. Lógico que tem morte cerebral, tá morto, né? Porque não vai pensar mais. Mas que na realidade, por exemplo, o coração, que é o centro das emoções, ele tá muito conectado a isso. É engraçado, né? Que todos os mitos sobre o coração, por exemplo, são verdadeiros, não são mentirosos, são coisas de antigamente, né, de filosofias extremamente antigas que hoje nós sabemos ser verdadeiro, que realmente no coração está instalado as emoções.
como isso, gente, eu não sei dizer bem. Mas, por exemplo, o coração é o primeiro órgão a ser formado no organismo humano. Então, quer dizer, tem importância capital, né? Os neurônios, a estrutura, toda a base vem do coração. O coração é quem manda nisso tudo. Por isso que a gente toma tanto cuidado quando as pessoas estão com o coração desalinhado aqui nas terapias e que nós fazemos a medição da energia pessoal de cada um, né? Onde nós procuramos saber se está equilibrado a energia vital, essa coisa toda. E aí passamos com um pêndulo em cada um dos chakras para ver se os chakras estão alinhados ou desalinhados. Quando nós percebemos que o chakra do coração está desalinhado, nós temos uma preocupação muito grande, porque o chakra do coração, isso não significa dizer, veja só, quando nós fazemos essa avaliação da vitalidade energética de cada pessoa, de cada ser que vem aqui, de cada cliente que vem, tá certo? Isso eu estou falando da parte terapêutica, tá, gente? Profissional. Quando nós fazemos essa avaliação, não significa dizer que a pessoa está depressiva, que a pessoa está com problema, significa dizer que ela está com problema naquele momento. Mas não significa dizer que ela está com um problema permanente ou que vem com problemas e etc. Mas a própria depressão, ela tem assim características que são muito próprias. Eu digo a vocês, gente, porque eu, como sempre, sou extremamente franco aqui quando converso com vocês e eu não escondo as coisas que eu passei na minha vida. Eu tive depressão e, lógico, quem tem depressão tendo uma vez depressão, e principalmente quem tem o canal mediúnico aberto, como eu e muitas pessoas que estão assistindo a live nesse momento, quem tem o canal mediúnico aberto geralmente tem uma propensão muito grande a absorver as energias e as percepções dos espíritos encarnados e desencarnados do local onde ela visita e também a energia dos locais. E isso às vezes deprime, às vezes existem ambientes deprimentes, que você sai dali deprimido. Por exemplo, um velório, um cemitério é um ambiente deprimente. Eu não sei se para vocês, mas para mim mesmo é um local onde as pessoas ficam tristes. Então a energia que rola ali naquele local é uma energia deprimente, é uma energia que deixa a gente para baixo, deixa a gente mal. Quais são as outras coisas que geram depressão, né? Por exemplo, rompimento de relacionamentos, queda de padrões financeiros, né? Discussões, quando a pessoa tá... Agora, tem depressão que aparece assim do nada, cara. Você tá bem, já entra numa noia, entra numa piração e, porra, começa a se trancar dentro de um quarto escuro. Geralmente você percebe porque a pessoa começa a ficar reclusa, né? Trancada em um quarto escuro, trancada num local e não quer sair, não quer tomar banho, não tem ânimo para nada. Então, assim, a depressão que eu acho que muitos de vocês já tiveram, que estão assistindo aí, algumas pessoas eu sei que teve porque eu tratei, né? E é uma coisa muito grave, gente. Assim, por isso que eu digo, os primeiros sintomas de depressão, atenção, alerta, né? A pessoa começa a ficar reclusa, a pessoa começa a ficar irritadiça, ou então a ficar calado demais, e etc e tal. E por favor, não tratem o depressivo como uma pessoa fresca. Ah, não, isso é frescura. Eu já ouvi isso tanto, tá? Eu mesmo ouvi de mim. Vamos tomar um que passa isso, né? Vamos se divertir que esse negócio passa e tal. E não passa, tá? Quando você vai para uma viagem depressivo, você termina tornando todo mundo depressivo, porque você leva a depressão com você. Não é o local, é você. Você está passando por um momento difícil na sua vida e precisa tratar esse momento difícil. Eu peguei aqui no Google alguns sintomas, né, da depressão. Então, a depressão requer um diagnóstico médico, né? Essa exceção é
Agora, veja, o diagnóstico médico, aí é um tá história, tá? Tem diversos tipos de depressão, não é só um tipo de depressão. Né? Tem pessoas que têm diversos tipos e diversos graus de depressão. Depressão mais leve, depressão e tal. É sempre interessante observar esses momentos e essa hora da depressão aparecer. Porque é fundamental. Quando a gente nota que uma pessoa está meio assim e tal, é bom cuidar logo. Porque pode ser influência espiritual, pode ser um problema sináptico, neuronal, pode ser um problema orgânico, tá certo? Que você sente no corpo inteiro, teu corpo inteiro começa a responder mal. E às vezes o próprio médico não detecta, tá? O médico te manda de volta para casa dizendo que você não tem depressão. Outras vezes você vai com depressão para um centro espírita ou para um centro de candomblé ou de umbanda ou de sei lá de onde, universalismo, ou para uma igreja evangélica, igreja católica, e ao chegar lá o padre, o pastor te manda para o médico porque percebe que aquilo ali não é uma questão espiritual, embora eu conteste essa teoria de que a questão não é espiritual. Nós somos espíritos, gente. Então, se nós estamos deprimidos e as sinapses estão em confusão, alguma coisa está rolando no plano espiritual. O mundo espiritual e o mundo material se confundem, tá certo? Nós estamos vivendo aqui tipo um oásis, né? Onde as emoções são muito bem contidas apenas em uma vida. Por isso que a gente não se recorda de outras vidas. Porque se a gente se recordasse das bobagens que a gente fez em outras encarnações, em outras existências, Ave Maria, esse processo depressivo seria constante. Porque a gente iria lembrar as bagaceiras que a gente fez em outras situações, em outras vidas. Mas também tem aquela depressão gerada por momentos de crenças limitantes que você adquiriu quando você era pequeno. Mas tem alguns sintomas. A gente vai discutir tudo isso na noite de hoje no nosso Café Espiritual. O Café Espiritual de hoje é exatamente para tratar dessa depressão, ver como superar essa depressão e como eu sempre gosto de me utilizar como exemplo. Eu não gosto de usar ninguém como exemplo, mas utilizar a mim próprio, né? Eu mesmo tive depressão, às vezes tenho determinadas recaídas, eu já percebo, né? Porque a gente nota quando o nosso padrão mental está começando a entrar num parafusozinho e tal. Às vezes é necessário o remédio alopático, porque muitas vezes as pessoas perguntam assim, Wagner, aí a pessoa faz um tratamento espiritual, faz uma psicoterapia e fica bom da depressão. Às vezes não, gente, às vezes é necessário, chegou num grau onde é necessário sim um remédio alopata, é necessário sim um antidepressivo, ansiolítico, é necessário sim trabalhar toda essa química, onde o médico, prestem atenção, o médico faz testes para ver o que é que dá certo para você. Na verdade, assim, ele não tem o entendimento, ele não tem o conhecimento completo. E aí, vocês me desculpem da classe médica, mas eu já ouvi isso de vários médicos, tá certo? De vários psiquiatras, porque eu passei por vários psiquiatras na época que estava depressivo. Eu me lembro muito bem que eles diziam assim, esse remédio não deu certo, vamos tentar esse. E aí você sofre, né? Lógico, tu passa o quê? Um mês. Tu manda o remédio, 2 meses tu manda aquele remédio. E às vezes eles, ao invés de melhorarem tua situação, pioram tua situação. Por quê? Porque tem todos os efeitos adversos, né? Tem todas as contraindicações do remédio alopata e que, poxa, detona tua cabeça. E às vezes o problema não é depressivo, é espiritual, né? É algum espírito que está ali perto de você e a gente precisa de saber definir isso muito bem. Hoje eu trouxe um livro de Dr. Mauro Kiwito. Eu não sei se vocês já ouviram falar, ele fala das terapias regressivas. Um cara muito bom, psiquiatra lá do Rio Grande do Sul, que escreveu vários livros. A gente trata depressão aqui na psicoterapia, faz tratamentos
de tratamentos de terapia regressiva, tá certo? Onde nós pedimos licença ao mentor e fazemos essa regressão para saber o que está acontecendo, por que a pessoa está daquele jeito, né? Qual é o problema que está acontecendo ali. Às vezes a pessoa vem direto para o psicoterapeuta, o psicoterapeuta o encaminha para o médico. Às vezes vai direto para o tratamento espiritual e o tratamento espiritual o indica para o médico, porque percebe que é necessário ele tomar também um remédio alopata, embora tenha que passar por todo esse processo de ajuste, né, para saber qual é o remédio que vai dar certo ali naquele caso. Gente, não tem como fugir. Veja só, eu já falei isso aqui para vocês, eu passei um processo há uns 45 dias atrás, que não foi uma depressão, foi uma volta à bebida, onde eu fiquei deprimido com a bebida. Foi mais uma ressaca, mas eu fui bater numa clínica. E com 3 dias eu já estava recuperado, eu não estava com depressão, na verdade. Foi mais a depressão alcoólica, né? E mas eu fui bater numa clínica, por vários motivos que aqui não vale a pena citar, nem nada disso. Tá tudo bem, foi muito bom para mim. Chegando lá, como terapeuta, eu terminei terapeutizando muita gente. Muita gente se aproveitou da minha condição de terapeuta e vinha me perguntar as coisas, né? Vinha me questionar e tal, me perguntar. E eu com medo danado que o pessoal da própria clínica ficasse com raiva, triste comigo, porque eu comecei a dar consulta lá dentro da clínica, né? E eu dizia a todo mundo, eu disse, minha gente, eu não sou médico não, aqui dentro eu sou o paciente, eu não sou o terapeuta aqui dentro, eu sou o paciente aqui dentro, tá certo? Então vocês não podem estar me... Não, é porque eu soube que você começou muito bem com fulano, que você muito bem. Para mim foi muito bom, porque eu preenchi meu tempo escutando os problemas dos outros, também trabalhando, usando a PNL, treinando PNL lá dentro o tempo todinho, treinando terapia regressiva, porque eu fiz não num divã, nem nada, porque isso seria uma prática como profissional no local errado, onde você está ali como paciente e não como terapeuta, tá bom? Então não é certo fazer isso. Mas para mim foi fantástico, porque eu vi várias coisas e uma coisa eu constatei. 90% daquelas pessoas que tem ali dentro diagnosticados como depressivos, esquizofrênicos, oligofrênicos, com transtorno obsessivo compulsivo, bipolaridade, borderline e etc. Não tem nada disso. São os espíritos, tá? São doenças espirituais. 90%. Gente, é uma coisa impressionante. E aí eu fico imaginando quantas pessoas não já passaram por clínicas psiquiátricas e passaram uma vida inteira tomando remédio. E aí, a partir do momento que você começa a tomar remédio, lógico, afeta suas sinapses e afeta o seu corpo, o seu organismo como um todo. E você termina enlouquecendo e deprimindo verdadeiramente, tá certo? Então é uma coisa muito grave, tá? Não é uma coisa para se desprezar, a gente precisa prestar muita atenção nesse negócio. O doutor Paulo César Frutuoso, doutor Mauro Kiwito, doutor Sérgio Felipe, que trabalha com a glândula pineal, sempre defendem uma coisa que eu acho maravilhosa, né? Todos eles trabalham e são espíritas. E eles dizem que quando o espiritismo se reunir com a ciência, com a medicina, vai ser a coisa mais linda do mundo. O espiritismo não, a espiritualidade, a crença na imortalidade da alma, na reencarnação e etc. Por exemplo, na terapia regressiva do Dr. Mauro Kiwito, ele mostra que muitas vezes o problema depressivo está em existências anteriores. Outras vezes, no problema da psicoterapia, a gente faz uma terapia regressiva que não vai para uma outra vida, vai para a mesma vida, onde a gente vê que a pessoa foi pressionada a ter crenças limitantes. Por exemplo, a criança que chega num parque de diversões, tá certo? E aí tá o pai, a mãe, e olhe, preste atenção, o pai e a mãe não tem culpa de ter esses cuidados com a criança, nem nada. É excesso de cuidado,
Medo que a criança se acidente, etc e tal. Mas muitas vezes chega num local desse, aí tem o tobogã, né, o escorrego, né? Aí a criança diz, eu quero descer de escorrego. Aí o que é que o pai diz, a mãe diz? Meu filho, você não vai descer de escorrego não, porque é muito perigoso. Você não tem essa capacidade. O camarada bota isso na cabeça que não tem capacidade de descer no escorrego. Pronto, cria uma fobia, uma crença limitante que ele leva até o final da vida dele, né? Tá num local, numa fazenda, aí aparece um sapo. E aí a pessoa diz assim, olha, não, esse sapo é perigoso, se mijar no olho cega e não sei o que, essas crenças que a gente vê. Olha, cuidado, comer jaca e tomar banho de piscina, você vai morrer. Então você cria determinadas fobias na cabeça, é o que a gente chama de níveis em apometria. Tá certo? Quer dizer, você adquiriu nessa vida mesmo, não foi numa vida passada não. Foi uma crença limitante que o teu pai, teu cuidador, teu tutor ou um amigo, alguém colocou em você, ou você adquiriu porque viu, ficou com medo. Por exemplo, você teve o exemplo, viu alguém se acidentando. Aí, em determinado momento da sua vida, starta alguma coisa. E esse start de alguma coisa termina criando um problema muito sério com a tua vida e no futuro, quando mais velho, você começa a pensar naquilo. Outras pessoas ficam depressivas, e aí essas daí são muito graves, porque elas são extremamente materialistas. Então, assim, elas acham que a felicidade está em comprar coisas. Às vezes tem quedas financeiras, não pode comprar mais, entra em depressão. Às vezes são tão materialistas que acham que o corpo é tudo. Então a beleza, sei lá, a viçosidade da juventude vai permanecer para a vida toda e não permanece, né, meu velho? Olha aqui, ó, o Vaguinho com 56 anos de idade, quando tinha 15 era bonitinho que só a gota e agora tá velhinho, cheio de ruga e tal, maguinho e tal, estranho, esquisito. É assim que funciona, né? Mas tem gente que entra em depressão quando chega em determinada idade, entra em depressão porque se olha no espelho e diz assim, eu estou próximo a morrer. E como não acredita na vida futura, e como não acredita que isso aqui é um veículo de carne e osso e que é passível a jubilamento das células, quer dizer, vai apodrecer, vai sumir, vai virar pó, vai fazer parte do todo biológico da Terra, ele acha que, poxa, tá chegando o fim. Então ele entra em depressão, ele entra em noia. Tem pessoas que, poxa, curte a vida, bebendo demais, fumando demais, se drogando demais, não sei o que. Chega de um determinado momento, lógico, o corpo que precisa estar saudável, não está saudável. Então, aos 40, 45 anos, desenvolve uma cirrose hepática, um câncer de estômago, alguma coisa desse tipo. Fuma demais, desenvolve um efizema pulmonar, morre. Aí entra em depressão porque está doente, lógico, adoeceu por conta do exagero. Então entra em depressão também. Então vocês vejam que o motivo da depressão são vários e às vezes nenhum aparente. Porque tem a ver com a influência dos espíritos em nossas vidas, como eu já disse na pergunta 459 do Livro dos Espíritos. O Kardec pergunta, os espíritos influenciam nossa vida, e os espíritos respondem muito mais do que vocês podem imaginar. Eles frequentemente vos dirigem. Quer dizer, frequentemente, quer dizer, está todo o tempo dirigindo, seja espíritos bons ou espíritos ruins, mas nós somos dirigidos pelos espíritos. E aí, veja só o que é que eles falam sobre depressão. Requer um diagnóstico médico, né? A sensação persistente de tristeza ou perda de interesse que caracteriza a depressão pode levar a uma variedade de sintomas físicos e comportamentais. Estes podem incluir alterações no sono, apetite, nível de energia, que eu estava falando na energia, que a gente faz sempre a energia aqui da pessoa para ver como é que tá. A depressão também pode ser associada a pensamentos suicidas,
Muitas pessoas, por exemplo, lá na clínica que eu tive, cara, quantas pessoas que ali estavam, tá? Do meu grupo, porque você não faz aqueles grupinhos, né? E tal, pronto. Do meu grupo de 5 pessoas, 4 tinham tentado suicídio, tá? A única que não tinha tentado suicídio é eu. O restante tinha tentado suicídio, todos depressivos, tá certo? As pessoas podem ter, preste atenção, no humor, ansiedade, você ficar com excesso de futuro, pensando o que é que vai acontecer, meu Deus, e não sei o que, e se faltar dinheiro, ah não, porque se eu ficar sem fulano, se sem fulana, ah não, se... Tudo é assim, excesso de futuro. Buda dizia que excesso de futuro é ansiedade, excesso de passado é depressão. Buda dizia que a gente fica 75% do tempo no passado, 20% no futuro e apenas 5% no presente. Só que a gente só tem o presente. A gente não tem nem futuro nem passado. O passado passou e o futuro ainda vai chegar. A gente não sabe o que vai acontecer. Então não adianta nada a gente estar capitalizando numa coisa como essa. Marco Aurélio, Epíteto e Sêneca, que eram estoicistas, diziam uma coisa parecida, cada um dizia da sua forma diferente, mas dizia, poxa, aquilo que não está sob o seu comando ou o seu domínio, que é muita coisa já, você não deveria se preocupar nem entrar em depressão por conta disso. Por quê? Porque não está sob o seu domínio. Por exemplo, você não pode mudar ninguém, você não pode fazer ninguém ficar bom. Você não pode dizer assim, olha, fulano de tal deveria fazer isso. Sim, deveria, mas ele não quer fazer. Deveria deixar de beber, deveria deixar de ser sacana, deveria deixar de ser mal-humorado, deveria deixar de ser pessimista, vitimista e tal. Mas a pessoa não quer deixar de ser, cara. Ela vai continuar sendo vitimista, vai continuar sendo pessimista e tal, e você não tem nada com isso. Tá? Então, você não deve se preocupar com coisas que você não tem domínio, sobre as quais você não tem nenhuma influência, nem terá nunca, jamais. Então, isso causa depressão. Tá? Então, ele fala ansiedade, apatia, quer dizer, apatia é você ficar desanimado, essa coisa toda. Culpa, que eu costumo sempre dizer, não tenha culpa. De muitas coisas eu me arrependo de ter feito. E eu tenho responsabilidade sobre as coisas que eu fiz, as palavras que eu disse, as coisas que eu repeti. Eu tenho responsabilidade. Culpa não. Culpa engessa a gente. Responsabilidade impulsiona a gente a fazer a coisa de uma forma diferente. Veja, culpa, descontentamento geral, desesperança. A gente fica sem esperança de nada. Meu Deus, por que é que eu estou aqui, né, se questionando por conta da vida, o que é que a vida significa e tal. Triste daquele que não sabe para que veio ao mundo. Meu Deus do céu. É lógico que vai entrar em depressão. Até um determinado ponto da vida, porque ainda está jovem, porque ainda está bonito, porque ainda tem saúde, tudo bem. Na hora que começa o processo de envelhecimento, pronto, entra em depressão. Mas o danado e o complexo disso tudo é que cada vez mais crianças ficam depressivas por causa dos pais, por causa do bullying na escola, porque os pais agora delegaram a função de educador para os professores, que não deveria ser jamais, né? A função de educador é dos pais, né? Então, como é? Termina a criança entrando em depressão. Às vezes são almas e espíritos que são mais evoluídos e chegam aqui na Terra e vê essa bagaceira, vê essa futilidade do mundo. E eles não se enquadram, não conseguem se enquadrar e têm vontade de voltar para o antigo mundo dele, o outro planeta onde ele morava, que era menos fútil do que o nosso. Nosso planeta é muito fútil, gente. Nós vivemos uma vida Matrix, robotizada, né? Tem gente aí perguntando algumas coisas, dizendo boa noite, o som tá bom sim, amigo, tá? Qualquer pergunta pode perguntar aí, tá? Eu levanto assim um pouquinho, vou olhar o que é, tá? Porque não tá dando para ver pelo telefone. Mas, bom, tem espíritos que chegaram aqui na Terra e que, poxa vida, estão, assim, extremamente tristes de estar aqui na Terra. Gente,
A vocês não, a todos nós, porque nenhum da gente é daqui da Terra, tá? Só que tem uns que tem mais encarnações na Terra, mas 80% dos espíritos que estão aqui na Terra tem no máximo 2 encarnações na Terra. É só fazer as contas do começo de 2000 anos atrás, 2022 anos atrás, para cá, a quantidade de espíritos que chegaram na Terra. Então, gente, é espírito demais, tá? Na época de Cristo nós tínhamos o quê? 180 milhões de pessoas. Hoje nós temos 7,8 bilhões de pessoas no mundo. Sendo que essa grande massa, essa grande quantidade de pessoas surgiu toda no século XX e no século XXI. Então, quer dizer, de onde veio tanto espírito? Se o espírito não procria lá na espiritualidade, é lógico que vieram de outros planetas para cá. Então, algumas almas chegam aqui e ou são autistas, tem síndrome de Down, ou tem qualquer problema psíquico ou instintos suicidas, porque ele não quer viver aqui. Uma coisa que eu disse até numa outra live, eu disse, gente, vamos parar de frescura, que todo mundo aqui é ET. A grande invasão que todo mundo espera, vai chegar uma nave e tal, com os ETs. Já houve a invasão somos nós. Nós não somos daqui, nós somos seres siderais. Né? Nós somos seres do universo, já vivemos em vários planetas, experimentando planetas de terceira dimensão parecidos com a Terra. São bilhões de planetas parecidos com a Terra, espalhados em várias galáxias, num universo, só nesse universo, fora os multiversos, tá certo? Porque não existe só um universo. Então, quer dizer, é gente pra caramba, velho. É gente a dar com pau, entendeu? Muita gente. E como todos esses com problemas, vêm e não se adaptam ao mundo. E aí outro dia eu disse, ó, minha gente, vamos deixar de frescura, que nós somos da Terra sim, viemos de outro planeta. Mas se estamos ora na Terra, precisamos nos acostumar com as coisas da Terra. E a Terra tem coisas boas sim, coisas maravilhosas, situações fantásticas. Nós temos todas as sensações assim. Não é por acaso que os espíritos, né, obsessores, eles ficam conectados às coisas da Terra. Por que é que eles ficam conectados às coisas da Terra? Por que é que eles saem da Terra e ficam querendo sentir a bebida ainda, o fumo, o sexo e tudo mais, as posses, os prazeres? Porque isso aqui é um oásis de prazeres, gente, tá? A gente sofre. Eu vou repetir aqui uma coisa que todo mundo fala e tira onda. Quer dizer, nós sofremos, mas nós goza. É verdade isso, tá certo? A gente sofre, mas a gente também goza, a gente sente prazer, a gente come, a gente se alimenta, sente os gostos, a gente sente o calor, a gente sente o frio, a gente sente as coisas boas. Tem dores? Tem. Tem coisas ruins? Tem violência? Tem. Nós estamos num mundo de expiação e prova exatamente para aprender a lidar com tudo isso. Mas veja só, no comportamento ainda de um depressivo tem agitação, automutilação, as pessoas se automutilam, se cortam. Eu conheço várias pessoas, e lá na clínica eu pude perceber isso, as pessoas com os braços todos cortados, sabe? Como automutilação. Uma amiga nossa, como uma pessoa conhecida da família e essa coisa toda, é uma pessoa que se automutila desde os 16 anos, 15 anos de idade, porque teve um trauma com o pai, o pai desencarnou naquela época, tá certo? E ela teve um trauma com o pai, um trauma envolvendo questões sexuais, um negócio bem pesado, sabe? E ela, cara, desde essa época que ela tem depressão, desde os 16, 14 anos de idade que ela tem depressão, continua com depressão, não quer se tratar, porque ela não quer fazer uma regressão para encarar a realidade, tá certo? Porque a realidade é muito dura.
tá? A realidade é muito dura. Por exemplo, numa terapia regressiva, é lógico que a gente pede licença aos mentores e os mentores só permitem que a gente acesse o problema para poder solucionar e a pessoa melhorar. Ele não dá acesso a toda a vida da pessoa, mostrando as besteiras que a pessoa fez, nem nada disso, não. Ele mostra determinadas passagens, situações que aconteceram que podem te ajudar a melhorar, ora nessa vida, o processo depressivo. Tá certo? Mas veja só, né? Irritabilidade, inquietação, isolamento, choro excessivo, tá certo? Isolamento social, a pessoa se isola completamente da sociedade. No sono, quando a gente se desdobra e tá depressivo, o que é que acontece? Vê só, despertar precoce, a gente fica acordando a noite toda, tá certo? Excesso de sonolência durante o dia, tá certo? Atividade ou pensamento de suicídio do tempo todo no peso da pessoa, tá certo? Geralmente ganho do peso ou então perda de peso excessivo, tá? E por favor, não pense que eu sou o tipo do depressivo que engorda. Então quando eu tô bem, eu emagreço. Então se eu tô magrinho é porque eu tô bem. Porque muita gente vai dizer aí, eita, Vaguinho tá magro, sua gota, ele tá depressivo. Não, é o contrário. Eu, quando tô depressivo, eu ganho peso. Eu não perco peso, eu ganho peso. Então eu tô bem pra caramba. Graças a Deus eu tô bem pra caramba. Viu? No corpo, dá fadiga ou fome excessiva, tá certo? Você fica fadigado com fome excessiva. Também é comum depressão, abuso de substâncias, como as substâncias alcoólicas e drogas, falta de apetite ou repetição incessante de pensamentos. Quer dizer, é o que a gente chama de pensamento repetitivo, ou então forma pensamento, né? Ou pensamento chave, né? A gente fica sempre pensando naquilo o tempo todo. Então, gente, assim, são muitos sintomas e a gente precisa estar olhando o nosso familiar, né? A pessoa que convive conosco o tempo todo, para a gente não perder esses traços. Dr. Mauro Kiwito, nesse terapia da regressão, nós fazemos aqui, nós temos, veja, é assim, o SEC ele trabalha com a parte espiritual, junto com o TWEB, que é a parte universalista, onde nós fazemos os tratamentos apométricos, essa coisa todinha, onde nós fazemos as giras experimentais através da experimentação da Umbanda. Nós temos a técnica da apometria sendo utilizada para desobsidiar pessoas e tal, e isso tudo é gratuito. Tá? Agora, a parte da manhã e da tarde, eu sou profissional, sou psicoterapeuta e trato com determinadas terapias. Quais são as terapias? O Reiki, eu sou mestre de Reiki, eu sou psicoterapeuta, conheço de cristais, aromas, luz, a parte de cromoterapia, trabalho também nos pontos nevrálgicos das pessoas e tal. Então, são várias terapias que nós aglutinamos em uma só. Mas as principais são a hipnoterapia, que leva à terapia regressiva, e também a programação ou reprogramação neurolinguística. Quer dizer, o problema não desaparece, mas a gente dá uma outra face ao problema para demonstrar aquilo. E no SEC também nós temos cursos de apometria, cursos de desenvolvimento mediúnico, e todos eles são pagos porque são cursos, não são tratamentos espirituais, são cursos, tá? Então temos cursos de Reiki, vamos até abrir um curso de Reiki no próximo mês, não, no outro mês, tá? Nós vamos abrir curso de Reiki. Então todo esse tratamento é feito. E Dr. Mauro Kiwito tem
uma técnica que eu acho uma técnica fabulosa, que é a técnica da terapia da regressão. Não é terapia de vidas passadas, é diferente de terapia regressiva. E no que é que diferencia, Wagner? Porque na terapia de vidas passadas, necessariamente a pessoa vai procurar o terapeuta, seja o terapeuta, um psiquiatra, um psicólogo, um terapeuta normal e tal, qualquer um, para regredir para vidas passadas. Tem gente que encomenda uma terapia de vidas passadas, dizendo assim, eu quero saber quem eu fui. E tem determinados profissionais que se submetem a esse tipo de coisa. Esse que vos fala nega peremptoriamente esse tipo de comportamento. Terapia regressiva, para mim, é uma coisa para melhorar o ser humano. Então, às vezes, eu faço toda uma terapia aqui e não trabalho com terapia regressiva, porque o indivíduo não precisa. Bastava um relaxamento, bastava uma reprogramação linguística para que ele melhore. Tá? Então, para que mexer em vidas passadas, já que nós viemos já programados para esquecer, para que mexer em vidas passadas? Não tem necessidade. Então, a terapia regressiva, ela trabalha tanto essa vida, tá? Essa é a diferença da terapia regressiva para a terapia de vidas passadas, tá? Então, a terapia regressiva, ela trabalha essa vida, voltando você para saber se na infância você teve algum trauma. Por exemplo, eu peguei uma pessoa, eu gosto sempre de dar exemplo a vocês, eu peguei uma pessoa que tinha trauma de fobia, né? Uma fobia muito, não era trauma, uma fobia muito grande, que nós tratamos fobias aqui, muito grande, de lugares fechados. Então ela morava no 12º andar de um edifício e ela subia os 12 andares todos os dias e descia para ir trabalhar, minha gente. Não pegava o elevador não, porque ela tinha fobia de lugares fechados. E nós fizemos uma terapia regressiva nela, pedimos licença, fizemos uma terapia regressiva e descobrimos. Aí você diz, Wagner, você induz a pessoa a se ver em algum canto? Não, a pessoa vai sozinha. Porque quando a pessoa está querendo, uma das coisas que eu faço mais aqui é o seguinte, é fazer aquela escala do 0 a 10. Né? De 0 a 10 o quanto você quer melhorar. Quando a pessoa me diz assim, 10, 1000 e tal, eu quero melhorar de todo jeito, eu digo, poxa, estou convencido de que isso vai dar certo. E eu nunca perdi um paciente, eu juro a você, eu não conheço insucesso num paciente. Tá? Todos eles melhoraram, em graus diferentes, mas todos eles melhoraram, todos eles saíram daqui satisfeitos. Por quê? Porque eu não pego quem diz assim, ah não, eu digo de 0 a 10, o quanto você quer? Não, eu quero 7. Por que você quer 7? Ah não, eu quero 7 porque quem quer é minha mulher, é meu marido, é meu irmão, é minha irmã. Ah pô, se são os outros, tu não quer. Tu adora ser coitadinho da depressão, tu adora ser coitadinho da fobia, tu adora ser coitadinho da ansiedade, tu adora ser coitadinho do toque, tu adora ser coitadinho, porque as pessoas vivem cuidando de ti. Tá? Mas tu mesmo não quer. Tu adora ser coitadinho como alcoólatra. Tu adora ser coitadinho como fumante. Porque a gente trabalha com tudo isso também. Tu adora ser coitadinho como um gordinho que é achincalhado pela moçada da escola. Tá? Ou pelos amigos. Ei, gordo safado, não sei o que. Tu adora. E para poder contar depois, as pessoas fazem bullying comigo. É o tal do vitimismo. Tem muita gente que adora continuar com o mesmo padrão de pensamento, com a mesma coisa, com o mesmo problema. Tá? Então deixe eles continuar. Então quem me diz assim 7, eu digo, então você não quer 10, por favor, a porta da rua, a serventia da casa, pode ir embora. Eu não digo desse jeito não, que eu não sou tão mal educado não. Tá? Assim do jeito que eu tô dizendo não. Tá? Mas eu não pego pessoas que dizem pra mim 7, 9,5. Não, eu quero 9,5. Eu digo, e esse meio? Por que meio? Não, é porque, sei lá, é mais minha mulher que quer. Eu digo, então é tua mulher, diga a ela que venha se tratar. Eu tenho que tratar é tua mulher e não tu. Tu tá muito satisfeito com o que tu tem. Tá entendendo como é? Então quer dizer, se você não quer, poxa, qualquer desculpa serve, qualquer coisa serve. Se tu tá satisfeito, depressivo e do jeito que tu tá, fica depressivo, fica do jeito que tu tá.
Não te afeta, tu acha bom ser coitadinho, tu acha bom ser uma pessoa que só leva, sei lá, nome de coitadinho, então tá tudo certo, continue como coitadinho, não tem bronca nenhuma. Tá? Agora eu não vou ganhar. Primeiro, eu tenho a honestidade de não querer ganhar o seu dinheiro, porque é profissional, eu vou repetir. Nós temos a parte profissional, que é a parte terapêutica, que é de manhã e de tarde, todos os dias da semana, às vezes eu atendo até dia de sábado, dia de domingo, quando a pessoa tem urgência, tá? E nós temos os tratamentos espirituais que são gratuitos pelo Universalismo, pelo teu web, tá certo? Onde nós fazemos meditação, onde nós fazemos passes, consultas com os pretos velhos, fazemos a parte de apometria, técnicas de apometria, estudos mediúnicos, não cursos, mas estudos mediúnicos todas as quintas-feiras e tal. Fazemos experimentos mediúnicos, essa coisa todinha, tudo isso é gratuito. Tá bom? A parte espiritual é gratuita, a parte terapêutica é paga, porque é profissional. Sacaram para poder depois dizer, Wagner tá cobrando serviços espirituais. Não estou, nunca cobrei na minha vida, tá? Nunca cobrei. Agora, aquilo que eu investi na minha formação, sim, eu cobro, tá? Eu cobro. Eu cobro porque eu sou um profissional, eu vivo disso, eu abandonei consultoria, abandonei curso de direito, tal, mestrado, faculdade, que eu dava aula no ensino superior, para ser único e exclusivamente psicoterapeuta. Então, puxa vida, senão eu não como, senão eu não pago minha luz, senão eu não pago minhas coisas. Então, eu sou um profissional. Só que eu também recebi a missão de trabalhar com a espiritualidade. Então eu trabalho os dois aqui e por acaso é o mesmo nome, SEC, Centro de Expansão Consciencial. Só que tem a parte universalista. Se vocês quiserem eu mando um banner para vocês. Tem todas as partes profissionais e lá embaixo tem Centro Universalista. Então, como Centro Universalista, o SEC é gratuito. Todas as outras terapias são pagas, tá bom? Agora, Wagner, uma pessoa não pode pagar e, poxa, você pega a pessoa e tal e vê que ela merece, ela quer. Você faz gratuitamente? Faço, cara. Eu faço. Do mesmo jeito que um médico que vê um paciente que não tem condições de pagar a consulta, ele diz, esse paciente não vai pagar a consulta. E não paga a consulta. E ele faz o trabalho dele gratuitamente. Do mesmo jeito que o engenheiro faz uma planta para uma pessoa que é carente e diz, poxa vida, eu tenho tijolo, tenho pedra, tenho não sei o que e tal, mas eu não tenho dinheiro para pagar o teu projeto. Aí o cara diz, não, pô, eu faço o projeto para você. E aí, como beneficência, tá certo? E benevolência, ele vai lá e faz o projeto. Eu também trabalho assim. Eu tenho uma cota aqui onde eu separo para determinadas pessoas que são carentes, que eu percebo que precisam do trabalho de terapia. Agora, é lógico que eu observo muito bem, porque tem muita gente oportunista que tenta se valer disso tudo. Bom, mas voltando para a depressão. A depressão tem cura? Tem cura com diversas técnicas. A primeira é a técnica da hipnoterapia através da psicoterapia. Nós fazemos todo um diagnóstico, nós descobrimos o que é que o ser tem, né? Percebemos naturalmente se aquilo ali não é espiritual, porque a primeira coisa que eu faço é indicar que ele faça um tratamento espiritual para abrir a frequência dele através da apometria e saber o que é que ele tem. Aí, quando fica sabendo o que é que ele tem, a gente fica sabendo também se é muito profundo tudo aquilo que ele passou a ponto de dar aquela depressão. Se é muito profundo e mesmo tirando os espíritos, ele vai continuar com crenças limitantes, com problemas, e os problemas dele foram de vidas passadas e tal, e não dá para trabalhar com a apometria, tá? Embora a gente trabalhe com vidas passadas na apometria e tal, mas é num nível mais superficial. Então, o que é que nós fazemos? Nós trazemos para a parte clínica, para a parte da psicoterapia, para a parte
dos remédios alopáticos, indicando um psiquiatra. Entendeu como é o negócio? Aí muda de figura tudo. Aí vai para a parte profissional, a parte paga. Entenderam como é? Então, nós trabalhamos fazendo a terapia regressiva através da hipnose. Nós induzimos, trabalhamos junto com o mentor do paciente. Ah, Wagner, não está trabalhando com o espírito? Não, a gente só pede licença a ele. E pede para que ele oriente, para que demonstre aonde é que está o problema, em que encarnação está aquele problema daquela crença limitante que gerou a depressão daquela pessoa, que gerou a ansiedade, que gerou o toque, que gerou isso, que gerou aquilo, que gerou a fobia, que gerou o borderline, que gerou a bipolaridade. Então a gente vai no ponto. E aí, enquanto e aí vocês me perdoem, o pessoal de psicologia, enquanto um psicólogo freudiano leva 20 anos com o paciente dentro da clínica, às vezes o paciente desencarna e não resolve o problema, a gente em 8 sessões no máximo resolve o problema do paciente. Eu já cheguei a resolver problema de depressão em 3 sessões. Em 3 sessões a pessoa estava boa. Não tava, veja só, e isso aí não fui eu que curei. A pessoa promove uma autocura. Por quê? Porque ela quer sair daquilo. Tudo vem do querer. E para isso eu uso uma regra que é a regra do 80/20. Tá? 20% qualquer profissional, tá, de psicoterapia, qualquer tratamento espiritual, qualquer médico, engenheiro e tal, qualquer um faz essa regra de 80/20. 20% você consegue fazer pela pessoa, tá certo? Que é exatamente a técnica, não sei o que, a mudança e a resolução do problema tá com a pessoa. Os 80% dela, que é a atitude dela de, por exemplo, seguir os cálculos do engenheiro, seguir as recomendações do médico, a dieta que foi passada, os exames que foram recomendados, estão entendendo que é 80/20, 20% nós resolvemos, 80% o médico não está o tempo todo do seu lado, para saber se você está seguindo à risca a dieta que ele passou para curar sua úlcera. Nós também não estamos o tempo todo ao seu lado para poder verificar se você está mudando os seus comportamentos, está mudando a sua forma de viver, está transformando o seu processo, nem espiritualmente, quando a gente faz o trabalho gratuito, nem psicoterapeuticamente. Isso é em tudo, gente, em tudo. Gente, para melhorar, precisa da sua parte. Você precisa querer. Um outro dia, um rapazote entra em contato comigo. Professor Wagner, eu soube que o senhor é muito bom. Eu digo, muito obrigado. Eu não gosto muito de elogio, não, porque diz que a gente fica muito orgulhoso. Então, hoje eu vi uma coisa muito bacana num desses podcasts e tal. Então, um cara chamado Bravox, uma coisa dessa tal, que ele tem uma tatuagem assim de caveira. E aí perguntaram a ele o que é que significa essa caveira. Ele disse, não, a caveira é para mostrar simplicidade. Ele disse, como assim? Não, é que todos nós, quando morremos, viramos isso aqui, ó, essa caveira. Então, todas as vezes que eu estou ficando envaidecido, orgulhoso, vaidoso, eu olho para a caveira e digo, eu sou igual a todo mundo. Quando eu sou feito da mesma carne, do mesmo osso, do mesmo sangue, das mesmas fibras, então eu sou igual a todo mundo. Eu não tenho que ser mais vaidoso, eu não sou melhor do que ninguém. Então, da mesma forma eu digo a vocês, eu não sou melhor do que ninguém. Mas, naturalmente, quando a pessoa quer, que ela faz a parte dela também, caramba, bicho, os resultados são fabulosos. Fabulosos, porque eu tenho pessoas aí na live, eu não sei quem tá aí na live, mas se eu olhar aqui na live, tem algumas pessoas que estão assistindo a live nesse momento. Algumas dessas pessoas, e eu não vou citar quem, algumas dessas pessoas foram meus pacientes em psicoterapia e também fizeram tratamentos espirituais ou são médiuns aqui da casa. Cara, pergunto, por favor, alguns de vocês aí
tem alguma coisa a dizer, a não ter melhorado em alguma coisa, a não ter mudado completamente a vida de vocês, a vinda pro SEC, a mudança de padrão de pensamento e tal, muda, gente. Muda, sai da depressão, sai da ansiedade, aprende a lidar com as energias. Estamos com um curso agora de apometria, que vai começar no dia 14. O curso de apometria ensina a médios e não médios a lidar com as suas próprias energias, a conhecer os chakras, a conhecer os corpos, a saber se desdobrar, a notar quando está entrando num ambiente que não é um ambiente bacana. Aprende a mediunidade, porque vai ser um curso de apometria e desenvolvimento mediúnico, 2 cursos em um só. Um curso muito bom que todo mundo devia fazer. Porque, bicho, cara, esse mundo é de energia. Já dizia Hermes Trismegistus no seu Hermetismo que o mundo é mental. Então, cara, bicho, tudo tá no nível mental. Tudo tá no nível mental. A mente comanda o cérebro, não é o cérebro que comanda a mente. Tanto é que eu disse para vocês que se você se concentrar do pescoço para baixo, tá certo? Você começa a deixar de ter problema. Você diz assim, eu estou são, eu estou são, eu estou são, eu estou cada dia melhor. Repita isso 20 vezes, 2 vezes por dia. Eu estou cada dia melhor, meu corpo é um templo, nenhuma doença me invade. É impressionante como isso, através de controle mental, o Dr. José Silva, que também trabalhou com hipnose e tal, e tem um livro chamado Controle Mental, ele fala isso, que depende muito de você, sai de dentro para fora. Então, da mesma forma, a gente cura a depressão. Eu digo, não me rendo, tá? Então eu tenho que fazer alguma coisa. Chico Xavier junto com Emmanuel dizia, mente vazia, oficina do demônio. Então eu não paro, cara. Eu faço o tempo todo coisas, tá? Eu corro, eu faço meus exercícios para me sentir bem, entrar serotonina, né? Entrar endorfina, entrar hormônios que são anti-estresse. Eu faço o possível para fazer as coisinhas estarem no canto dentro da minha casa. Eu limpo a casa, eu arrumo. Quando recebo os meus clientes, eu recebo da melhor forma possível, sendo gentil. Quando saio à rua, eu tento fazer o bem o tempo todo. Essas coisas tiram a gente da depressão. Eu não me deixo abater, eu não fico dentro de um quarto escuro o dia todo dormindo e, sei lá, arriado lá, dizendo que o mundo é uma porcaria, uma desgraça e que tudo vai se acabar, sei lá, numa tuia de lixo. Não faço isso, gente. Não faço isso porque eu sei que isso é depressivo. Eu sei que isso vai me colocar para baixo. Então, o que é que eu faço? Não, saio, eu vou e tal. Quando eu noto que tá, sei lá, o ânimo tá baixando, poxa, imediatamente eu viro a chavezinha, já começo a fazer a coisa diferente, já começo... Cara, eu tive 2 quedas ultimamente de depressão e tal, e a última fui para uma clínica. Cara, é um negócio sério, bicho, isso, tá? Só que foi por outros motivos e etc e tal, não estava depressivo mesmo, porque se eu tivesse não estava nem aqui falando com vocês, tá, assim, eu estaria dopado, né? Mas foi uma crise. Eu passei por uma crise depressiva, mas logo, ó, virei a chave, tô aqui com vocês conversando, batendo papo e tentando melhorar a vida dos outros. Wagner, mas um cara que teve depressão, cuida de gente que tem depressão, é quem mais sabe cuidar, porque sabe como saiu. Então eu sei como sair da minha depressão, eu sei como eu resolvi meus problemas depressivos, eu sei como eu resolvi meus problemas energéticos. Então, assim, é fundamental, gente, que a gente aprenda a lidar com o nosso próprio corpo, com a nossa própria vida, com o nosso próprio jeito de ser. Conhecer a si próprio, como dizia, só que eu só sei que nada sei. E a maior virtude do homem é conhecer a si mesmo, conhecer suas reações, conhecer sua própria cabeça e notar quando as coisas não estão indo bem. E não dar valor a coisas só materiais. O material é bom? É,
Mas quantas pessoas por aí compram carros e mais carros para sair da depressão? Uma casa cada vez maior. Eu vejo os artistas por aí, os atores, cantores e tal, esse povo famoso, comprando coisas e mais coisas, e cada vez mais depressivo, cada vez mais infeliz, cada vez mais drogado, cada vez mais suicida. O que é isso? É porque, na verdade, as coisas materiais não suprem a nossa necessidade mental. Eu não estou falando cerebral, eu estou falando mental. Elas não suprem. O que supre é você fazer algo para alguém, é você dividir a sua vida, é você mostrar que está disponível a trabalhar pela comunidade, a entregar a sua habilidade como médico, como, sei lá, engenheiro, advogado, da forma mais dedicada possível. Isso é o que cura o ser humano. E não você obter coisas. Não, eu tenho um sapato, quero mais um. Eu tenho uma casa, quero mais um. Eu quero mesmo ver se tu vai morar nas duas casas ao mesmo tempo. Tá entendendo? Eu quero um carro, eu quero 10 carros na porta da minha garagem. Tem gente que tem hobby de comprar carro, não tem nada contra, nada a ver, gente. Porque muita gente vai dizer assim, Wagner é contra a pessoa ter prosperidade. Não! Eu quero que você seja próspero. Wagner é contra a pessoa sair, fazer sexo e tal. Faça com responsabilidade, arruma uma pessoa legal, uma pessoa bacana, que seja sua parceira ou seu parceiro, que tenha energias boas, positivas e gostosas para você trocar com ela. E sexo é bom demais, minha filha. O sexo foi feito pra gente fazer mesmo, não foi feito pra gente... Tudo que foi colocado no mundo, Deus deu a condição de ter no mundo. Se não era para ter, se era proibido usar, Ele não tinha colocado no mundo. Bota isso na sua cabeça, tá? Tudo que Deus... Deus, veja só as qualidades de Deus, né? Soberanamente justo e bom, onipresente, onipotente, onisciente, soberanamente justo e bom. Então significa dizer que Ele sabe de tudo e tal, e tudo que Ele colocou aqui pra gente experimentar, é pra gente experimentar, é pra gente ir lá, pra gente ver. O problema tá no exagero, o problema tá em errar o alvo. Aí quando a gente erra o alvo, muitas vezes causa depressão. Por quê? Porque a gente fica vendo que está errando demais o alvo. Ou então que a gente deu valor a coisas que não deveria dar valor. Mas às vezes são questões espirituais. Por isso que nós abrimos o telefone do SEC para quem está sentindo algum problema espiritual acontecendo na sua própria vida, que entre em contato conosco. Tudo tem jeito, tá? Ontem nós mesmo fizemos um tratamento com uma pessoa amiga, uma pessoa maravilhosa, gente fina pra caramba. Onde quando nós conversamos com o espírito veio morrendo de rir, dizendo que ia matar a pessoa, que ia fazer, que ia acontecer. Eu digo, eu não tô vendo graça nenhuma aqui, porque a gente aqui na apometria, a técnica apométrica é completamente diferente da técnica espírita, né? Então por isso que eu digo, fazer o curso de apometria é, sabe, fundamental. Apometria e educação mediúnica, nossa senhora, a pessoa vai sair daqui realmente sabendo tratar das energias, se praticar, se estudar. Porque eu não passo tudo não, tá? Você tem que procurar também. Tá? Não, Wagner vai me passar todo... Não, você tem que abrir um livro, tem que estudar, tem que se aprofundar. Ou você faz uma faculdade, seja lá do que for, e para de estudar e você é um excelente profissional. Não, meu filho. Você faz qualquer faculdade do mundo e você tem que continuar estudando, se dedicando, botando para quebrar, para poder ser o melhor profissional possível. Não existe esse negócio de, não, Wagner vai passar um curso de apometria, então eu vou ser um fera. Vai ser um fera se continuar estudando, se esforçar no estudo, se dedicar, se assistir às aulas, se depois continuar fazendo a coisa acontecer. Tem gente que faz o curso de apometria e sai de casa sem fazer campo de força, pô. Eu acho isso um absurdo. Como é que tu aprende uma técnica que é fabulosa, que te livra de energias negativas e tu se nega a fazer, ou então tu se esquece de fazer? Então, cara, tá
Tu pegou teu dinheiro e jogou na lixeira, né? Da mesma forma como muita gente faz por aí uma faculdade, eu mesmo joguei na lixeira o dinheiro que eu paguei no curso de Direito. Porque eu nunca utilizei direito na minha vida. Sempre fui bacharel de direito, mas nunca exerci a profissão. Eu fiz por causa de papai, porque papai era advogado. Tá vendo como às vezes a gente faz coisas pensando nos outros em vez de pensar na gente? Isso dá depressão. Às vezes você exerce uma profissão que não era a profissão que você queria. Isso dá depressão. Você está fazendo o que o outro quer e não o que você quer. Faça o que você quer, rapaz. Realize coisas para você ser feliz, não para o outro ser feliz. Se você puder, ajude o outro a ser feliz também, tá certo? Porque isso faz parte da nossa convivência humana aqui na Terra. Foi para isso que você veio, reencarnar num mundo de 3 dimensões. Foi para colaborar uns com os outros, mas para quem quer. Para quem não quer, não adianta nada, tá? Se a pessoa não quer, se a pessoa não está afim, se a pessoa não quer melhorar, se a pessoa não está afim de desenvolver nada na sua vida, se parou, se estancou, se aposentou antes do tempo, tá? E está tornando a vida uma vida inútil, é da conta dela, não é da sua, tá? Então, cuide você da sua vida e não da vida dos outros, tá? Faça o seu, faça o seu. Que aí o resto, o universo vai se encarregar de orientar e de coordenar a sua mente. Você sabe o que é que eu mais peço todas as vezes que eu bato cabeça ali na frente do meu congá, um bandista, né, que eu não tenho nenhuma vergonha de dizer que sou um teólogo, um bandista, que faço sacerdócio de Umbanda e tal. E eu bato cabeça todos os dias pela energia, gente, pela simbologia, do mesmo jeito que o cara mostrou a tatuagem, que a caveira simboliza a simplicidade. A gente bota energia naquelas imagens. Não é imagem. A imagem é apenas um boneco de barro, ou de gesso, ou de plástico, tá? Não tem nada a ver. O que a gente tá falando aqui é que na concentração, na meditação em focar em determinadas coisas, e o ser humano precisa de símbolos, quando ele foca em determinadas coisas, ele consegue. O pensamento é tudo. Então, na hora que... Sabe o que é que eu peço quando eu bato cabeça? Discernimento, controle, harmonia, equilíbrio. Para pensar o dia e dizer assim, ó, tal hora eu vou fazer tal coisa, tal hora. E se não fizer, tudo bem também, eu faço outro dia, não tem problema nenhum. Não vou encanar porque não fiz, porque tem gente que é tão perfeccionista que deprime porque num dia não varreu a casa. Aí deprime. Pô, bem, tem gente que, cara, deprime com muito pouco, tá? Ou então é porque acumulou muitas coisas na vida e termina deprimido com qualquer coisa. Tá? Então, ou se irritando com qualquer coisa. Poxa, bicho, já foi resolvido. Tu tá ainda batendo nesse assunto? Já foi resolvido. Pronto, resolvemos já. Pronto, acabou. Não, tem gente que fica querendo, sabe, brigar com você, querendo ter razão, querendo, sabe, guerrear. Gente, a gente não tá mais no tempo de guerrear, a gente tá no tempo de paz, ó, a bandeirinha de paz. Paz e amor, bicho. Paz e amor, vamos colaborar uns com os outros, vamos trabalhar essa nossa humanidade que é tão bonita, tão pura, tão boa e tão gostosa de ser vivida nesse mundo tridimensional. Basta a gente saber viver. E aí eu me recordo da última live onde eu cantei, é preciso saber viver, dos Titãs, tá certo? Quem espera que a vida seja sempre ilusão, pode até estar perdido. E por aí vai, quer dizer, é preciso saber viver, é preciso saber viver. Se você não sabe viver, velho, tem que saber viver, bicho, nesse mundo. Em vez de guerrear, vamos amar, tá? E eu não digo isso de falsidade não, gente. Eu não sou falso, eu sou verdadeiro pra caramba. Quando eu tenho as coisas pra dizer, eu digo com delicadeza, mas digo. Eu jamais deixo de dizer qualquer coisa a qualquer uma pessoa. Eu sempre sou aberto de dizer, poxa, o meu coração é seu. E se eu digo meu coração é seu, é porque é seu mesmo. É porque eu amo. É porque eu amo. Eu amo todos vocês.
E quando eu amo uma pessoa em específico, afetivamente, eu realmente amo. Tem gente que passa por tantos traumas, tantas coisas ruins, tantas coisas que, sei lá, bota na cabeça que todos vão sacanear com ela. Aí dá depressão, aí a pessoa fica pensando bobagem, a pessoa... Tá entendendo? Então são essas coisas que a gente tá aqui tentando passar para vocês. E depressão tem cura e que a gente pode sim melhorar a nossa vida, pode sim ser mais feliz, pode sim ser uma pessoa... sei lá, com o pensamento no lugar certo, com os ajustes necessários para ser uma pessoa sem depressão. Nós temos aqui o nosso SEC, o número é 81998146555. Você pode fazer a inscrição no curso de apometria, vai começar no dia 14, dividimos em até 12 vezes. Informações é nesse telefone, através do WhatsApp, você manda uma mensagem por telefone para mim, tá certo? Por favor, entre em contato, conversa comigo, a gente bate um papo e tal, e vê como é que faz. Se está precisando ver a questão da depressão, conversa comigo também, a gente vai bater um papo, vamos ver se vamos fazer um tratamento espiritual ou não. Tem um atendimento fraterno, que você não vai pagar absolutamente nada, a gente conversa 15 minutozinhos através de videoconferência, você me explica o que está acontecendo, ou então você manda um áudio explicando o que está acontecendo. Nós marcamos um tratamento apométrico para você, caso tudo tem solução. Vamos parar com esse negócio de dizer, não, tá tudo perdido, tudo acabado, acabou o seu mundo. Não, vamos ser felizes, vamos fazer as coisas do jeito certo e ser bondosos de coração, né? E com essa alma pura, essa alma doada, tá? Que, sinceramente, gente, eu não tô aqui vivendo da forma como eu vivo e fazendo as coisas que eu faço para ser infeliz, não. Eu tô para ser feliz, eu tô para me alegrar, eu não vivo, sei lá, me lamentando da vida, nem achando a vida ruim. Para mim a vida é boa, para mim a vida é muito gostosa, muito boa, vivo o que eu quero, do lugar que eu quero, do jeito que eu quero. Então, para vencer a depressão, conscientize-se, tudo está dentro de você. E se você precisa de ajuda, entre em contato conosco. 81998146555, com muita paz, luz, axé, saravá, namastê para você, tudo de bom, muita luz no seu caminho, muita luz e esclarecimento, abertura de mente para todos vocês. Tchau, tchau, um forte abraço, tudo de bom para vocês. Bacana, valeu!